Você fez o movimento, e agora, nesta manhã, algo em você quer explicá-lo. Enviar a mensagem, fazer uma ligação, dizer em voz alta para que isso se torne real. Esse impulso tem nome. Neste momento, Mercúrio está retrógrado em Peixes e se aproximando de uma colisão exata com Marte aos 10 graus de Peixes, precisa às 1h07, horário do leste, no dia 15 de março. O dia 14 de março já carrega toda a pressão desse alinhamento. O orbe aberto, a fricção armada. É a terceira vez que Mercúrio e Marte se encontram no ciclo atual, mas a única em que Mercúrio estava em movimento retrógrado quando colidiram. Aqui está o que ninguém te diz sobre Mercúrio retrógrado em Peixes. O perigo não é a falha de comunicação, é a sensação específica de que as palavras vão proteger o que você construiu. Não vão. Em Peixes, a linguagem não esclarece a intenção, ela a dilui. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, por que Mercúrio retrógrado com Marte em Peixes cria uma pressão para falar que parece idêntica à clareza, e não é. Segundo, o que 1988 revela sobre a mecânica real desse alinhamento, e por que os movimentos mais consequentes daquele ano foram feitos em silêncio deliberado. Terceiro, a janela exata entre hoje e a lua nova de 18 de março, e o que acontece com a sua intenção se você a deixar falar cedo demais. O movimento já foi feito. A única coisa que pode desfazê-lo agora é a sua explicação sobre ele. Sua mandíbula está levemente tensa agora. Há uma pressão atrás do externo, não dor, não ansiedade, mas algo que quer se mover e ainda não se moveu. Suas mãos já alcançaram o telefone nesta manhã antes mesmo de você decidir. Isso não é uma decisão, é um reflexo. Mercúrio cruzou sua conjunção inferior, seu Casimi, com o Sol em 7 de março, a 16 graus e 52 minutos de Peixes. Esse foi o ponto médio da retrogradação, o momento em que passou diretamente entre a Terra e o Sol, invisível, reiniciado. Desde então, vem acelerando para trás em direção a Marte, cobrindo quase 7 graus em 8 dias. Hoje, a distância entre os dois é menor que um único grau. A aproximação foi mensurável, constante e indiferente ao que você escolheu fazer. Mercúrio retrógrado é um efeito óptico. A Terra se move mais rápido que Mercúrio em certos intervalos orbitais e, da superfície, Mercúrio parece inverter o curso. O planeta não se move fisicamente para trás, mas aquilo que projetamos para fora, palavras, mensagens, ligações, também são projeções. A pergunta é: e se o verdadeiro perigo da retrogradação não for o que volta para trás, mas aquilo que empurramos para de frente contra o movimento? Nas 2 primeiras vezes em que Mercúrio encontrou Marte neste ciclo, novembro de 2025 e janeiro de 2026, Mercúrio estava em movimento direto. As palavras podiam seguir adiante, podiam construir. Este é o 3º encontro, e agora Mercúrio se move na outra direção. A mecânica mudou. A mesma configuração carrega uma carga diferente. Em adultos acima dos 45, o estresse sustentado ou o sono interrompido deslocam o equilíbrio entre cognição deliberada e reativa, o que Kahneman identificou como Sistema 2 e Sistema 1. Quando o Sistema 2 desacelera, decisões que parecem clareza muitas vezes são apenas tensão que o cérebro reestruturou em lógica. Você acordou mais cedo do que precisava. Não por barulho, por um pensamento que já estava em movimento antes de seus olhos abrirem. A mão que alcançou o telefone não estava escolhendo, estava liberando pressão. Neste momento, uma mulher na faixa dos 60 está sentada numa cozinha em Chicago, girando o telefone nas mãos sem apertar nada. Um homem nos arredores de Londres digitou uma mensagem e a está lendo pela 4ª vez. Alguém em Osaka está acordado numa hora sem razão. Nenhum deles se conhece. Nenhum deles sabe que o céu acima deles tem um nome para este momento. A última vez que uma configuração tão precisa se ativou em Peixes dentro de um ciclo retrógrado aconteceu durante a sua vida, em 1908. Em salas nunca fotografadas, 2 superpotências mantiveram meses de contenção a portas fechadas enquanto o Tratado INF avançava para a razão. O Senado votou 93-5 em 27 de maio.
Mas o silêncio que tornou esse voto possível havia começado muito antes de qualquer declaração pública. Volte. O que você segurava em 1988 e nunca soltou inteiro? Há uma pergunta que vale fazer antes que as palavras saiam. Por que peixes torna a linguagem mais perigosa que o silêncio? Para isso, precisamos ir um pouco fundo. Todo o ciclo retrógrado acontece dentro de peixes. Mercúrio estacionou retrógrado em 26 de fevereiro, a 22 graus e 33 minutos, e não deixará o signo até depois de voltar ao movimento direto em 20 de março. Quase 4 semanas de energia mental girando dentro do mesmo espaço zodiacal, acumulando, circulando, sem encontrar uma saída. A maioria dos retrógrados de Mercúrio cruza fronteiras entre signos. Este não. Ele permanece dentro e acumula pressão como um cômodo fechado acumula calor. Marte está em Peixes desde o começo de janeiro. Este não é o Marte de Escorpião, focado, cirúrgico, capaz de traçar linhas nítidas. Nem o Marte de Áries, que simplesmente avança. Em Peixes, Marte empurra sem um vetor fixo. A energia se move, mas se espalha em vez de ir. 2 planetas que ampliam a urgência, sentados dentro do único signo que dissolve contorno. O compêndio astronômico babilônico, Emul, Apim, tábuas de argila compiladas por volta de 1000 a.C. e depois copiadas até o século VII, acompanhava Mercúrio como Nabu, o escriba divino, com precisão documentada pelo céu. Em certas janelas sazonais, as tábuas registram uma fase em que as transmissões de Nabu se tornavam pouco confiáveis, quando o planeta entrava no que a tradição chamava de período de ocultação. Escribas babilônicos mantinham um protocolo de silêncio nesses não porque as palavras fossem proibidas, porque as condições para uma transmissão exata não existiam. Eles não tinham a palavra retrógrado, tinham a prática. No Egito, a tradição sacerdotal em torno de Thoth, deus da escrita, equiparado a Mercúrio pelos gregos, sustentava que certas palavras ditas em voz alta durante fases lunares específicas deixavam o corpo do falante e já não pertenciam a quem as disse. Pesquisas publicadas por Matthew Lieberman, da UCLA, identificaram isso como um efeito neurológico mensurável. Verbalizar estados internos fortes reduz sua carga motivacional. O ato de nomear descarrega parcialmente aquilo que nomeia. Você pronuncia intenção. Parte dela se gasta antes de chegar a qualquer pessoa. Em Peixes, esse efeito é ampliado. O signo não mantém uma fronteira firme entre espaço interior e exterior. Uma palavra liberada aqui não viaja com sua forma original. Ela entra no campo de outra pessoa, com sua história, suas projeções, suas defesas, e retorna a você transformada. Não porque a pessoa a leu errado, porque Peixes solve a forma. Essa é a sua natureza, documentada desde antes de Mercúrio receber seu nome latino. Em 1988, negociadores soviéticos e americanos trabalharam por meses em salas fechadas. Primeiro Genebra, depois Washington, levando o Tratado IMO-NF até a ratificação no Senado. A retirada das forças soviéticas do Afeganistão começou em 15 de maio. A decisão havia sido anunciada 3 meses antes, em fevereiro, em cerimônia. O trabalho consequente aconteceu em silêncio contido. As declarações públicas vieram apenas depois que a estrutura já estava definida. Em pessoas acima dos 50, os níveis de cortisol caem mais rápido à noite do que em adultos mais jovens. À medida que a tensão baixa, o cérebro lê essa sensação como clareza e a interpreta como permissão. O impulso de falar é mais forte não ao amanhecer, mas depois de escurecer. Agora mesmo, alguém já enviou a mensagem. Caso. É apenas a pressão encontrando saída pela abertura mais próxima, como sempre faz. Escreva o que quer dizer, não para enviar, para segurar. As vias neurais ativadas pela escrita registram a intenção assim como a fala. Isso ancora, mas o conteúdo permanece dentro, ainda seu, ainda intacto, ainda carregando sua forma original. Faltam menos de 15 horas para 1h07, o horário do leste. Esta é a única janela de todo este ciclo em que Mercúrio se move para trás, em direção à sua colisão com Marte em Peixes. Ela não voltará. 3 vezes. Esse é o número de vezes em que Mercúrio e Marte ocuparam o mesmo grau leste no ciclo atual. 12 de novembro de 2025. 17 de janeiro de 2026.
15 de março de 2026, às 1h07, horário do leste, a 10 graus e 2 minutos de Peixes. 3 pontos. 3 badaladas. Em novembro, Mercúrio estava em movimento direto. Sagitário. As palavras avançavam e construíam. Em janeiro, Mercúrio estava direto outra vez. As palavras se moveram. As decisões pousaram. As coisas foram em andamento. Você talvez se lembre do que começava ali ou do que terminava. Algo mudou. Em março, Mercúrio se move para trás. Os mesmos 2 planetas, o mesmo tipo de encontro, uma mecânica inteiramente diferente. A tradição astrológica medieval, apoiando-se na prática observacional babilônica mais antiga, sustentava que um planeta, ao passar 3 vezes pelo mesmo grau, completa aquilo que uma única passagem apenas abre. A primeira travessia levanta o tema, a segunda o fixa, a terceira o resolve. A palavra para isso na tradição latina é triplicatio. Você aceite ou não esse quadro, a estrutura orbital é real. 3 passagens mensuráveis pelo mesmo arco do céu, em intervalos de cerca de 2 meses. Você está dentro desse ciclo desde o outono. A terceira passagem é a única em que Mercúrio se move para trás. Em pessoas acima dos 50, o córtex pré-frontal segue processando narrativas não resolvidas durante o sono de ondas lentas, a fase profunda em que a memória se consolida. Situações incompletas não esperam até amanhã. Elas rodam ao fundo durante a noite, buscando fechamento estrutural. Não verdade, não resolução. Apenas um que o cérebro possa arquivar. Se as palavras foram ditas cedo demais e não produziram um resultado limpo, esse circuito permanece aberto. Soma-se a uma fila. E depois dos 50, essa fila já é longa. Isso não é insônia por ansiedade. É o cérebro fazendo o que faz consequências inacabadas. Cada palavra prematura que não encontrou, acrescenta mais um item. Agora, 14 de março, a conjunção exata lá menos de 15 horas. Depois de 1h07, horário do leste, em 15 de março, a pressão começa a se liberar. O orbe se fecha. O campo começa a descarregar. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Os 2 corpos passarão pelo mesmo grau e se separarão, quer você fale, quer explique, envie qualquer coisa ou não. Aqui está o que vem depois. 17 de março. Mercúrio retrógrado alcança a conjunção exata com o Nodo Norte em Peixes. O Nodo Norte não é um planeta, é um ponto, o eixo ao longo do qual os eclipses ocorrem, a linha que marca onde a trajectória da Lua cruza a do Sol. Na tradição clássica, ele descreve a direção do movimento adiante. Mercúrio passando para trás sobre esse ponto significa: a intenção está na linha do destino, mas ainda interior, ainda dentro, ainda em formação. 18 de março. Lua nova em Peixes, a 28 graus e 49 minutos. Abre-se um novo ciclo lunar. 20 de março. Mercúrio estaciona direto a 8 graus e 29 minutos em Peixes, por volta de 15 horas e 33 minutos, horário do leste. Dentro de poucas horas do equinócio de primavera, o momento em que o Sol cruza o equador celeste e o ano muda de eixo. A linguagem retoma o movimento para a frente no mesmo dia que o calendário se reinicia. 4 eventos em 5 dias. Cada um se fecha atrás do anterior. A pergunta que Mercúrio leva para a estação direta não é complicada. Ele seguirá adiante carregando o que foi formado nestes dias, se foi mantida. Fragmentos, se foi espalhada. Nenhum dos 2 resultados é punido ou recompensado. Mercúrio não valia, apenas continua. No fim dos anos 1980, Reagan e Gorbachev ficaram por meses em capitais separadas, sem dizer publicamente nada sobre os negociados em salas fechadas. A estrutura que emergiu desse silêncio sustentou-se por décadas. O que é construído na contenção tem um peso diferente daquilo que é anunciado enquanto ainda está tomando forma. Na próxima parte, o que acontece especificamente com uma intenção quando ela fala antes que o campo tenha carregado? Não é aviso, é a descrição do mecanismo. Aqui está o que acontece quando a palavra sai cedo demais. Não a versão que você já ouviu. Não, Mercúrio retrógrado causa falhas de comunicação. Isso é real,
Mas não é o centro. O centro é algo mais específico e acontece antes mesmo que alguém receba o que você enviou. Mercúrio retrógrado em Peixes ocupa parte da estrutura zodiacal que a tradição clássica chama de 12º espaço, o limiar entre o que ainda está se formando e o que já está pronto para aparecer. Planetas aqui não são fracos, são interiores, estão trabalhando. Mercúrio se movendo para trás por essa zona é um pensamento voltando para a antessala. Marte à entrada, empurrando para diante. Peixes, fronteira firme entre dentro e fora. A combinação produz um resultado muito específico. O que sai não carrega sua forma original, chega remodelado pela travessia. A pesquisa de Matthew Lieberman na UCLA dotou isso como um evento neurológico. Quando você verbaliza um estado interno intenso, o córtex pré-frontal registra-o a nomear como conclusão parcial. O cérebro registra falar como fazer. Uma parte da carga motivacional se gasta ao ser dita. Você não sente isso acontecendo. Sente apenas o alívio temporário, que a mente lê de que falar foi correto. James Pennebaker, da Universidade do Texas, mediu o inverso. Material não expresso que é escrito em privado, mantido, mas não transmitido, conserva toda a sua força organizadora. A intenção permanece carregada. Você sabe como a outra versão termina. Você escreveu algo, ou disse uma frase no trabalho, ou fez a ligação. Na hora de enviar, aquilo pareceu clareza. E então, silêncio do outro lado. Ou uma resposta que foi na direção errada. Ou, na manhã seguinte, você estava acordado às 4 horas não porque a situação continuasse sem solução, mas porque agora construía a segunda explicação, aquela que explica a primeira. Você já não defendia a decisão, defendia as palavras usadas para defendê-la. Isso não é falha de caráter, é o mecanismo. Agora, enquanto isso continua, alguém já enviou a mensagem. Há 1 hora. Ontem à noite, quando o cortisol estava baixo e a sensação de calma parecia indistinguível da certeza. Essa pessoa ainda não sabe o que isso custou. Vai saber de manhã, ou em 3 dias, ou quando a resposta chegar, dando algo que não estava no original. Peixes devolve as palavras com material próprio já adicionado. A outra pessoa não faz isso deliberadamente. O campo faz. Restam aproximadamente 13 horas para 1 hora e 7 minutos, horário do leste. Nesse momento, Mercúrio e Marte ocupam simultaneamente 10 graus e 2 minutos de Peixes, exato, mensurável e breve. Depois disso, a pressão começa sua descarga natural. O campo começa a diafinar. Não porque algo tenha sido resolvido, mas porque os 2 corpos terão passado pelo grau e começado a se separar. A tensão que vem se acumulando desde o de fevereiro volta a se mover. Você não precisa fazer nada para chegar até esse ponto. Só precisa evitar uma coisa. Entre agora e 1 hora e 7 minutos, horário do leste. Mantenha silêncio nos relacionamentos. Mantenha silêncio no trabalho. Não porque seja o certo, porque esta é a única janela do ciclo em que falar custa mais do que as palavras valem. Depois de 1 hora e 7 minutos, a palavra ainda parece necessária. Não como regra, como teste. Coisas que pareciam urgentes ao meio-dia de 14 de março, talvez já não tenham carga nenhuma na madrugada de 15 de março. Outras ainda estarão lá, mais limpas, com sua forma original intacta. O que é mantido em silêncio não desaparece. Essa é a parte que ninguém explica. O que realmente acontece com a tensão que sobrevive à pressão sem ser gasta. Ela não permanece igual, muda de estado. Uma intenção que sobrevive à pressão sem ser gasta não se acumula como a tensão. Ela muda de estado. Na física, a condensação supercrítica descreve o processo pelo qual uma substância, sob pressão sustentada e temperatura precisa, adquire propriedades de 2 estados ao mesmo tempo: a fluidez do líquido e a coerência estrutural do sólido. Não apenas se comprime, se transforma. A pressão não era o problema, a pressão era a condição. O que você está segurando agora está nesse processo. Resta 4 dias da conjunção até a lua nova. 4 específicos ao longo de um único arco. 15 de março, a 1 hora e 7 minutos, horário do leste. A pressão atinge o pico e começa a descarregar. 17 de março,
Mercúrio retrógrado alcança a conjunção exata com o nodo norte em Peixes. O nodo norte é o eixo ao longo do qual a trajetória da Lua cruza a do Sol. Na prática tradicional, a linha da direção adiante. Mercúrio, ainda andando para trás, ainda interior, pousa exatamente nessa linha. A intenção não foi dita. Toca o eixo do destino na sua forma não pronunciada. Isso não é atraso, é contato direto. 18 de março. Lua nova em Peixes a 28 graus e 49 minutos. O novo ciclo lunar se abre no grau final do signo final. Na tradição clássica, o 29º grau é o grau de conclusão, o ponto em que um signo termina seu trabalho e transfere sua qualidade adiante. Esta é a última lua nova em Peixes até 2027. O que entra neste ciclo não ganha uma segunda versão neste ano solar. 20 de março. Mercúrio estaciona direto aos 29 minutos em Peixes. A linguagem volta a avançar, carregando o que foi formado nos dias anteriores. Você conhece a diferença no corpo entre dois tipos de silêncio. Um fica comprimido no peito, respiração presa, mandíbula tensa, a sensação de contenção que custa algo a cada hora. O outro repousa estável no estômago, quieto, não porque não haja nada ali, mas porque está ali já não precisa se anunciar. Estes 4 dias são a prática do segundo tipo, não supressão, precisão. Uma mulher não respondeu à mensagem que chegou na noite de 13 de março. Na manhã de 15 de março, a situação havia mudado e a resposta já não era necessária. Ela não vai lembrar disso como um evento importante. Vai ser apenas um dia em que nada aconteceu e algo preservado sem que ela precisasse defendê-lo. Um homem não fez a ligação na noite de 14 de março. A conversa que teria acontecido naquela noite nunca precisou acontecer. Ele dormiu sem saber que tinha mantido algo intacto. Esses momentos não viram histórias. Acontecem em silêncio, sem registro, em salas sem documento. Há algo que você vem segurando desde março, desde que o movimento foi feito. Você não explicou, você não mandou a mensagem. E algo no corpo já sabe, esse silêncio não é incompletude. Tem uma textura diferente da incompletude. Mantém sua forma. Antes que a lua nova se abra em 18 de março, pegue o que você escreveu e destrua. Não porque fosse falso, porque Peixes toma a forma da palavra e devolve a intenção que está por baixo dela. O que você quis dizer não vai desaparecer com o papel. Só o recipiente se dissolve. A intenção permanece no corpo, sem o peso da interpretação de outra pessoa, sem a distorção que Peixes acrescenta a tudo o que cruza cedo demais para o espaço exterior. O que entra na lua nova nessa forma, limpo, não dito, já sobre a linha do nodo norte, é o que este ciclo herda. O que entra no lunar não é escolhido ao acaso. É determinado pelo que foi preservado ou gasto nos dias antes de a lua escurecer. De 13 a 20 de março, 5 eventos astronômicos distintos formam um único arco. Marte com o nodo norte em 13 de março, a tomada, o movimento já na linha da direção. Mercúrio retrógrado com Marte em 15 de março, a 1h07, horário do leste. O ponto de pressão, o pico, o momento em que dois corpos compartilham 1 grau e começam a se separar. Mercúrio retrógrado com o nodo norte em 17 de março. A intenção não dita, tocando a linha do destino mais uma vez, ainda interior, ainda intacta. Lua nova em Peixes em 18 de março, a 28 graus e 49 minutos, ciclo se abrindo no limiar final do signo final. Mercúrio direto em 20 de março, horas depois do equinócio, a 8 graus e 29 minutos em Peixes, a linguagem voltando a avançar para dentro de um mundo que o Sol acabou de reposicionar. 8 dias. 5 fechaduras se fechando em sequência. Os graus 28 e 29 de Peixes carregam uma designação específica na tradição clássica. O grau anarético, o grau de conclusão, onde um signo encerra totalmente o seu trabalho e transfere a qualidade acumulada para o que vem depois. Uma lua nova aqui não é só um novo começo. É o último ponto de herança de todo um ciclo anual. A próxima lua nova em Peixes acontece em 2027. O que é semeado em 18 de março segue sem revisão durante um ano solar inteiro. Mercúrio estaciona direto no mesmo dia em que o Sol cruza o equador celeste. Isso não é metáfora.
São dois eventos astronômicos separados que por acaso caem com poucas horas de diferença em 20 de março. O eixo linguagem e o solar mudando ao mesmo tempo. Mercúrio levará adiante, para esse momento, aquilo que foi formado nos 5 dias anteriores. Estrutura segue como estrutura. Fragmentos seguem como fragmentos. Há coisas que você nunca dirá em voz alta, não por medo, pois já cruzaram para uma forma que a linguagem não alcança. Vivem no modo que sustenta o silêncio às 4 horas da manhã. Na decisão tomada em 13 de março que você não explicou a ninguém. No peso específico de saber sem precisar que a outra pessoa confirme. Milhões de pessoas atravessarão estes 8 dias sem saber o nome deles. Algumas sussurram o silêncio sem entender por que isso parece correto. Algumas falarão entender por que não deu certo. O céu não explica. Continua em movimento independentemente do que foi dito ou guardado. Você é uma das pessoas que conhece o nome. Restam 3 coisas. Escreva o que quer dizer. Guarde, não envie. Segura o silêncio nos relacionamentos e no trabalho até 1h07, horário do leste, em 15 de março. Antes da lua nova, em 18 de março, destrua o que escreveu. Não porque fosse falso, porque peixe toma a forma e devolve a intenção. A intenção fica. O recipiente se solta. O que entra no novo ciclo é o que estava no corpo, não o que estava na página. Mercúrio alcança Marte às 1h07 de 15 de março. Exato, a 10 graus de peixes. A pressão atinge o pico e se sustenta. As palavras ainda estão carregadas, ainda procurando uma saída. O que resta é um tipo específico de contenção. Não conforto, contenção. O esforço de manter algo intacto sem tocá-lo com linguagem. Em 4 dias, uma lua nova se abre em peixes a 28 graus. O que você manteve em silêncio entre agora e então não desaparece, condensa. É isso que o novo ciclo herda. Ative as notificações. O que vem a seguir nesta sequência não está separado do que você escolheu manter em silêncio esta noite.